Bom dia, segundo ano. Como vocês estão? Bom, eu espero que vocês estejam muito bem, com muita saúde, fazendo a quarentena direitinho. Bom, depois da nossa aula de meio ambiente, nós vamos voltar para o tema vegetal. E hoje nós vamos conhecer e saber um pouquinho da raiz, morfologia externa das plantas angiosperma. Então, nós vamos conhecer a partir de agora toda a parte externa das angiospermas. O corpo da maioria das plantas angiosperma é dividido em duas partes principais. Uma localizada sob o solo, constituídas pelas raízes, e outra área constituída pelo caule, folhas, flores e frutos. As células das raízes, assim como as células de muitos caules, não fazem fotossíntese e, por isso, dependem do alimento produzido nas células das folhas. As folhas, flores e frutos, por sua vez, dependem da água e dos sais minerais absorvidos pelas raízes. A raiz. Quase sempre a raiz é originada a partir da radícula do embrião, localizado na semente, que é essa partezinha aí, ó, que vocês estão vendo aí, ó. Tem o tegumento, endosperma, o embrião, folha primária, cálculo, radícula, tá? Então, é essa partezinha aqui. Podemos colocar de forma bem resumida que a função da raiz é absorver água e sais minerais, fixar a planta em um substrato, além de servir de reserva energética. Claro que uma raiz faz muito mais que isso. A raiz é o órgão cujas funções gerais da planta são fixar a planta no solo ou em outro substrato, absorver do ambiente água e sais minerais que formam um composto denominado seiva bruta e o gás oxigênio para a respiração das células da raiz. Veja a seguir que a raiz típica tem diversas partes: coifa, região lisa, região pilífera e região de ramificações. Aqui, uma estrutura de uma raiz. É essa parte que fica daqui até essa parte daqui para baixo, é a parte que fica dentro do solo, que a gente não vê, tá bom? Então, nós temos zona suberosa com suas ramificações, que é essa parte aqui. Depois nós temos zona pelífera, que são os pelos absorventes, que é essa parte. A zona lisa, que é essa partezinha aqui. E a zona meristemática, mitoses, tá? Aqui, essa partezinha aqui, tá? Como se fosse um capuzinho, é a coifa, é aonde nasce a raiz. Aqui são as raízes secundárias. Quando você vê uma raiz com várias ramificações, né? Então, isso aqui são as raízes secundárias. Bom, essa aí é uma estrutura de uma raiz, as partes. A coifa, semelhante a um capuz, aquela que eu mostrei por último, protege a ponta da raiz contra o atrito com as partículas do solo e contra o ataque de micro-organismos. No seu interior, existem células que se multiplicam e promovem o crescimento da raiz. Na região lisa ou de crescimento, ocorre o alongamento das células, resultando no crescimento da raiz. A região pelífera ou de absorção é onde crescem pelos finíssimos, prolongamentos da raiz, responsáveis pela absorção da água e dos sais minerais que formam a seiva bruta. Na região de ramificações, formam-se as raízes secundárias que auxiliam na fixação da planta ao solo. A forma ramificada das raízes aumenta a superfície de contato da planta com o substrato, garantindo eficiência e absorção das substâncias necessárias à sua manutenção. As raízes, em geral, crescem para baixo, ou melhor, em direção ao centro da terra. Isto é, tem geotropismo positivo. Esse movimento é controlado por substâncias químicas, hormônios vegetais, presentes nas plantas. Toda planta, gente, tem hormônio, tá? As raízes podem se diferenciar quanto à organização, basicamente em dois tipos: axial e fasciculado. A raiz axial ou pivotante é formada por uma raiz principal da qual partem ramificações ou raízes secundárias. A raiz de laranjeira é um exemplo de raiz
axial. Raiz fasciculada ou em cabeleira é formada por numerosas raízes finas e do mesmo tamanho. A raiz do milho é um exemplo de raiz fasciculada. A maioria das raízes são terrestres e subterrâneas, mas há exceções como as aéreas e as aquáticas. Aqui, ó, raiz aérea, tá? Como vocês podem ver, desculpa. E aqui uma raiz aquática, tá? Dois exemplos aí. As raízes aéreas ficam em contato com o ar fora do solo. Em geral, além da fixação da planta em alguns suportes hospedeiros, elas permitem trocas gasosas em solos pobres em oxigênios. Já raízes aquáticas ficam mergulhadas na água. Veja na imagem diferentes tipos de raízes. Aqui nós temos, olha, as ramificações dessas raízes. Aí nós temos fasciculada, diversas, tuberosas, pneumatóforas, haustórios, colunares e várias outras. As raízes de algumas plantas em situações especiais apresentam adaptações que auxiliam a sobrevivência de uma planta. Vamos ver os exemplos? Esporas. Chamada também de raízes suportes, essas raízes se formam a partir de caules ou ramos e auxiliam a fixação da planta, especialmente no solo instável do mangue. Geralmente dá muito em mangues esses tipos de raízes aí, tá? Aí, olha o modelo dela aí. E elas possuem verdadeiras escoras mesmo, ó. Parece que está escorando aqui o caule, só que na verdade isso daqui, ó, são as raízes dessa árvore. Olha de onde que elas partem, tá? Por isso são chamadas de escoras, que elas ficam como se estivesse escorando, tá? A planta. Respiratórias ou pneumatóforas. São comuns em plantas que vivem em solos pobres em oxigênio, como os manguezais, quase sempre alagados, dificultando a penetração de ar no solo. Esse tipo de raiz cresce verticalmente para fora do solo, o que permite, assim, absorver melhor o gás oxigênio utilizado na respiração das raízes. Aqui, ó, vários tipos, vários desses tipos de raízes. Olha, parece que elas ficam suspensas, tá? Então, vamos lá para outras. Tuberosas. As raízes tuberosas atuam como órgãos de reserva de alimento, que nas plantas se encontram na forma de amido, um tipo de açúcar insolúvel em água. Raízes tuberosas armazenam grande quantidade de substâncias nutritivas, sendo por isso muito utilizada em nossa alimentação. São elas: cenoura, beterraba, mandioca, batata doce, nabo e outras. Tudo isso são raízes, raízes que têm o amido, tá? Na sua composição. Aqui, ó, mandioca, nabo, cenoura, empim e várias, beterraba e várias outras. Sugadoras. São raízes comuns em plantas parasitas. As raízes do cipó-chumbo, por exemplo, penetram no caule da planta hospedeira, atingem os vasos condutores e sugam a seiva que por ali circula. Tabulares. Auxiliam na fixação de algumas espécies, são um importante apoio para as plantas de grande porte. Crescem próximo à superfície do solo e têm a forma lateralmente achatada, parecendo uma tábua. Por isso o nome tabular. Raízes tabulares são raízes achatadas que lembram uma tábua encontrada em árvores de grande porte para ajudar na sua sustentação. Elas possuem poros que permitem a entrada de oxigênio. A figueira é um exemplo de planta com esse tipo de raiz. Raiz tabular. Olha aí os exemplos, tá? Olha como elas ficam. Os exercícios eu vou deixar da página 495 para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre raiz. Leiam lá o capítulo do livro da página 496, o capítulo 15.3, que está falando sobre a raiz. Não deixem de fazer suas atividades. E a gente se encontra lá no Classroom. Valeu! Tenha um bom dia, fiquem direitinho, faça a quarentena. Tchau!